Bom dia, pessoal. Bom dia, colegas. É muito bom recebê-los aqui nessa manhã para tratar desse tema que é muito importante. A Secretaria da Área da Saúde ela vem desenvolvendo vários eventos, várias ações em prol da saúde dos servidores e magistrados do tribunal. Somos uma família grande, 43 mil servidores, quase 6 mil magistrados, contando com os inativos. Outro tanto, quase 10 mil terceirizados. A gente sabe que é difícil, a nossa secretaria ela é uma das mais jovens do tribunal. Sabemos que na hora de divisão de recursos, o tribunal sempre vai priorizar a área afim, mas a gente tem conseguido fazer alguma coisa. Uma equipe pequena, mais coesa, eu agradeço sempre a equipe que eu tenho. Estou na secretaria há 6 anos e aprendi muito com vocês. Obrigado, pessoal. O tema de hoje sobre o tabagismo, até estava comentando com o nosso palestrante, é muito importante para mim, porque eu sofri com isso na minha vida. O meu pai ele faleceu com enfisema pulmonar. No fim da vida dele, ele tinha que carregar um tubo de oxigênio, como se fosse um animal de estimação dele, para cima e para baixo. É muito triste. Eu não quero isso para os meus filhos, por isso que eu não fumo, mas tenho irmãos fumantes que tentam parar e não conseguem. Então, a gente sabe como é difícil e todo tipo de informação, toda ação, todo evento que trate disso é muito importante, não só pela informação, a gente sabe que informação hoje em dia está fácil de conseguir, você vai na internet, joga no Google, mas pela conversa, pelo fato de você ter um profissional que pode tirar uma dúvida na hora aqui para você. Então, espero que todo mundo preste atenção e que multiplique o que vai ser aprendido, o que vai ser debatido aqui. Tá bom? Sem mais delongas, eu vou apresentar o nosso palestrante, Dr. Mauro Gomes. Ele é mestre pela Faculdade de Medicina da Santa Casa. É uma pessoa, que eu vou falar, uma celebridade até. E ele vai nos brindar com essa palestra hoje. Obrigado, pessoal. Bom dia. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite do tribunal para estar aqui hoje. Hoje que é uma data especial. Hoje é o Dia Nacional de Combate ao Fumo, então, por isso, acredito que foi colocada até essa palestra nesse dia. Eu agradeço o convite da Andréia, Tarcísio, Fernando, que são os responsáveis por eu estar aqui, e a presença de todos vocês. Eu sei que nós estamos sendo vistos pela internet também, né, para todas as outras comarcas, as pessoas à distância aí. Bom dia para todos vocês também. E o tema que nós vamos conversar hoje é sobre o tabagismo. Meu nome é Mauro, como o Tarcísio comentou, sou professor da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa, médico do Hospital Samaritano de São Paulo. Desenvolvo algumas palestras assim, de conscientização sobre alguns assuntos na área respiratória. Hoje nós vamos falar sobre o tabagismo. Eu queria começar com uma pequena enquete aqui. Quem aqui já parou de fumar? Olha aí, que beleza. Quem está tentando parar de fumar? Muito bom. Foi difícil? Quem parou de fumar? Foi difícil parar? Quem está tentando? Está sendo difícil parar? Muito difícil parar de fumar, não é? Aí eu trago essa imagem para vocês verem. Realmente, a pessoa que fuma, está tentando parar de fumar, sente essa grande dificuldade, porque realmente é muito difícil parar de fumar. Ainda mais frente às informações que a gente tem hoje sobre o cigarro, todo mundo é consciente dos riscos do cigarro, então carrega ainda uma grande culpa ainda nas costas, e que, puxa, eu estou fazendo algo que está me fazendo muito mal. Mas é muito difícil parar de fumar. Isso não é uma sensação só de vocês que estão tentando. Existem pesquisas que colocam e mostram que a grande maioria dos fumantes que estão tentando parar de fumar dizem que essa é a coisa mais difícil que eles já tentaram fazer na vida. E talvez seja a coisa mais importante que vão fazer na vida também, que é conseguir parar de fumar. Então, essa tarefa de parar de fumar realmente não é uma coisa simples. E o que eu acho que é principalmente ruim para quem está fumando ou quem não está conseguindo parar, é aquele sujeito que está do lado que não fuma, sem vergonhice, né? É pouca força de vontade, quando não é. E isso que acontece. O fumante ele tem vontade de parar, ele não consegue porque existe uma situação que o impede de parar de fumar, que é uma situação muito grande, que é a da tal dependência. Por isso que é tão difícil parar de fumar.
Porque existe uma dependência causada pelo cigarro que impede com que as pessoas parem de fumar. E essa dependência vem de dois lados. Um é a dependência química e outro é a dependência psicológica. Então, nós vamos conversar aqui por que é tão difícil parar de fumar. De onde é que vem a origem dessa dependência? Vamos começar falando do nosso cérebro. O nosso cérebro que é o responsável pelas nossas funções. Nosso cérebro é que coordena tudo que a gente faz, desde o pensamento até os nossos movimentos, e isso, no nosso cérebro, essas coordenações de ações, elas estão delimitadas em áreas específicas. Então, a gente tem uma área que coordena os nossos movimentos, tem a área que coordena a nossa fala, tem a área que coordena a nossa audição, a nossa visão. Por isso que uma pessoa, quando tem um derrame, né, que nós chamamos de AVC, dependendo da área que é lesada, ela fica com alguma deficiência, ou deficiência da fala, deficiência de engolir, deficiência para caminhar, e etc. E existe uma área no cérebro que é responsável por nos dar o bem-estar e o prazer. Quando essa área ela é estimulada, a gente tem a sensação de bem-estar, a sensação de prazer. Então, é isso que é responsável por essas sensações, essa área do prazer. O cigarro, aquele bastão que as pessoas queimam e inalam a fumaça, ele possui mais de 4.700 substâncias no seu interior. A gente ouve falar, basicamente, de nicotina e alcatrão. Mas, na verdade, existem mais de 4.700 substâncias. Além da nicotina e alcatrão, a gente encontra resíduos dos fertilizantes que foram utilizados na plantação, os aditivos que são colocados no cigarro para aumentar a dependência das pessoas, substâncias que são colocadas para dar um sabor. Né? Hoje, vocês sabem, tem cigarro de sabor de cravo, sabor disso, daquilo. Isso até é uma discussão que está em nível nacional, da proibição desses aditivos no cigarro, a proibição dos sabores, porque isso facilita com que o jovem se vicie. Porque o gosto do cigarro é muito ruim, mas quando você coloca um sabor, é mais fácil para a pessoa começar a fumar e gostar, porque disfarça aquele gosto amargo que o cigarro tem. Então, existem resíduos no cigarro de todas essas substâncias, aditivos dos fertilizantes, dos agrotóxicos, que a gente não sabe nem quais os efeitos sobre a saúde que essas substâncias podem ter. Mas, dentre todas essas substâncias, aquela que causa a dependência é a nicotina. Por isso que a gente fala sempre da nicotina. A nicotina é a substância que vai causar a dependência que a pessoa que fuma tem em relação ao cigarro. E como é que acontece essa dependência? Vamos entender como é que o cigarro, a fumaça e a nicotina que está dentro da fumaça vai levar a nossa dependência em relação ao cigarro. Todo o ar que a gente respira, ele entra pelo nariz, pela boca, passa pelos nossos canais, né, pela garganta, passa pela traqueia, vai para dentro dos brônquios e vai para dentro do pulmão. Todo o ar que a gente respira, o nosso oxigênio, segue esse caminho. E dentro do pulmão, ele chega lá no interior do pulmão, dentro das células do pulmão, que vocês já ouviram falar, que são os alvéolos. Os alvéolos são umas células pequenininhas, com uma parede muito fina, muito frágil, e essa parede facilita com que o oxigênio passe do ar que a gente respira para dentro da circulação. E o oxigênio dentro dessa circulação, ele vai circular por o corpo todo, levando esse alimento que a gente precisa, que é o oxigênio, para todas as células do corpo funcionarem. Quando o indivíduo inala a fumaça do cigarro, primeiro, essa fumaça vai competir com o oxigênio. E essa fumaça vai levar todos esses tóxicos que estão dentro do bastão do cigarro para dentro dos alvéolos, vai passar pelos alvéolos para a corrente sanguínea, e quando ele chega na corrente sanguínea, ele vai chegar até o coração, e o coração vai bombear esse sangue com oxigênio ou com essas substâncias do cigarro para todo o corpo. Então, essas substâncias tóxicas vão circular por todo o corpo, não somente pelo pulmão. Por isso que o fumante tem muita doença circulatória. A maioria dos fumantes tem doença circulatória. Por quê? Porque essas substâncias são substâncias inflamatórias, são substâncias lesivas que vão lesar a circulação. Então, não é por menos que o índice de amputações em pessoas que fumam é 5 vezes maior do que a pessoa que não fuma, ou que as pessoas que não fumam. Por quê? Doenças circulatórias são muito comuns no fumante por causa disso.
Então, quando o coração bombeia esse sangue, carrega essas substâncias todas, e quando essas substâncias chegam no cérebro, a nicotina, que está circulando pelo sangue, vai agir especificamente nessas áreas do cérebro que vão dar o prazer. Então, a pessoa experimenta a sensação de prazer, de bem-estar, porque no cérebro, quando a nicotina age nessas regiões do prazer, libera uma substância chamada dopamina. E essa substância vai dar a sensação de bem-estar e de prazer para as pessoas. Então, ela fuma, inala essa substância, ela vai circular por todo o corpo. Quando ela age no cérebro, na região do prazer, libera dopamina, a pessoa tem a sensação de bem-estar, a sensação de prazer. Por isso que quando ela está fumando, e ela deseja parar de fumar, ela fica um tempo sem fumar, o cérebro começa a sentir falta disso. E começa a falar, opa, quero dopamina, me libera dopamina, preciso de dopamina. Então fica aquela coisa latejando que faz com que o fumante pegue o próximo cigarro e fume novamente, porque vai agir lá e liberar na região do prazer essa substância. Então é como se fosse um círculo, né? Um círculo vicioso. Ela fuma, libera dopamina, sente prazer. Isso daí acaba rápido, questão de alguns minutos passou, daqui a um tempinho ela precisa fumar outro cigarro para liberar mais. Ela vai acostumando com isso e vai cada vez mais tendo a necessidade de manter essa sensação de bem-estar. Por isso que ocorre a dependência. E por isso que nem todas as pessoas conseguem parar de fumar sozinhas. Por isso que muitas das pessoas que fumam precisam de um medicamento que vá atuar nesse círculo vicioso, que vá quebrar esse círculo vicioso e faça com que ela pare de fumar. Então, quando a pessoa começa a ficar sem a nicotina, ela começa a ter algumas sensações ruins, que são tontura, dor de cabeça, dificuldade de concentração, irritabilidade, depressão, o sono fica alterado. Então, sempre que a pessoa fica sem a nicotina, ela começa a ter essa sensação de mal-estar. Tem pessoas que param de fumar que dizem que é um luto. Teve sensação de luto, quer dizer, como se perdesse alguém da família. Como se perdesse um amigo, um parente, porque deixou de ter aquele companheiro do lado que trazia toda essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer. Por isso que é muito difícil parar de fumar. Por quê? Parar de fumar envolve um sacrifício, porque você tem que deixar de fazer alguma coisa que está lhe trazendo prazer, que está lhe trazendo bem-estar. Então, é um círculo vicioso que a gente se acostuma a isso. Por quê? Você fuma, nicotina no sangue, vai para o cérebro, dopamina. Bem-estar, prazer. Passou uns minutinhos, volta tudo aquilo de novo. Então, eu preciso fumar. E essa necessidade de fumar um atrás do outro é muito variável de pessoa para pessoa. Tem gente que precisa fumar 2, 3 maços por dia, porque precisa manter aquilo sempre em atividade. Outras pessoas fumam 1 maço por dia, outras pessoas fumam 5, 4 cigarros por dia. Isso é determinado geneticamente. A gente não sabe qual é o nosso grande fator de dependência que a gente... o nosso fator genético vai determinar a nossa dependência. Tem pessoas que são muito mais compulsivas, outras pessoas muito menos. Mas, de fato, a gente não sabe geneticamente quem é que vai se viciar mais e quem é que vai se viciar menos. O fato é que existe esse círculo vicioso que a gente precisa quebrar. Além da dependência química, tem uma outra dependência que atua junto, que é a dependência psicológica. Por quê? Porque, primeiro, a pessoa se vicia no prazer de fumar e começa a associar esse prazer com outras situações da vida dela. Começa a condicionar isso com outras situações. Então, como o cigarro traz uma sensação de bem-estar e de prazer, em momentos de tensão, de ansiedade, a pessoa acaba pegando o cigarro porque o cigarro traz uma certa tranquilidade, um certo bem-estar. Então, funciona para algumas pessoas como um tranquilizante. Então, ela condiciona o fato de passar uma situação de estresse, seja no trabalho, na família, com um amigo, algum relacionamento. Preciso fumar um cigarro. Aí vai lá, fuma, fica tranquilo, passa por mais um instante e precisa fumar novamente. Outras pessoas condicionam a fumar por conta do trânsito. Outras pessoas condicionam a fumar quando estão vendo TV em casa, quando estão mais tranquilas, mas a gente cria associações de
atos que a gente faz ou de hábitos que a gente tem no dia a dia com a sensação de bem-estar do cigarro, de prazer, e que depois torna muito difícil cortar essa associação, porque a gente condiciona o corpo, a gente fica como compulsivo por fazer aquilo. Então é muito comum um fumante, às vezes ele está tentando parar de fumar, mas vai num bar com os amigos, é aquela situação, uma situação que naturalmente ele associa com o cigarro, é muito fácil ele ter uma recaída. Né? Ou então vai para casa, está sempre acostumado a ver TV e fumar naquela poltrona, quando ele vê a poltrona já vem a vontade de fumar. Ou a pessoa que almoça, logo em seguida toma o cafezinho e automaticamente já tem que trazer o cigarro, porque ela condiciona aquelas situações. Por isso que o grau de dependência psicológica do cigarro também é muito grande. E quando a gente soma a dependência química do cigarro com a dependência psicológica, dá uma dependência muito grande, que só é superada pela dependência da heroína. É muito mais fácil a pessoa deixar de beber, o alcoolista deixar de beber, ou de usar algum outro tipo de droga, como, por exemplo, a cocaína, do que deixar o cigarro. Porque a dependência química e a dependência psicológica do cigarro é muito grande. Não é fácil, como a gente falou, parar de fumar. E por isso que os fumantes dizem, é a coisa mais difícil que eu já tentei fazer na minha vida. Então, aqueles que já pararam de fumar aqui, ou que estão tentando parar de fumar, vejam esse quadro que nós temos aqui sobre os sintomas que acontecem quando a gente tenta parar. Que é quando cai o nosso nível de nicotina e começa o nosso cérebro a pedir a nicotina, porque eu preciso ter o bem-estar, preciso ter prazer, eu preciso voltar a ter aquela sensação tranquila. Aí a pessoa começa a ficar irritada, começa a ficar insuportável, e eu tenho pacientes que chegam assim e falam, a esposa geralmente que traz o marido, né, e fala assim, olha, eu mandei ele voltar a fumar de novo, porque ele estava insuportável dentro de casa, eu não estava aguentando. E realmente fica, porque é uma sensação de irritabilidade tão grande. Por quê? Porque ele está deixando de fazer alguma coisa que ele gosta, que tem prazer. Então, ele precisa do cigarro. E essa fase inicial, onde essa abstinência é muito grande, é difícil. A pessoa tem que ter uma força de vontade muito grande. Então, inquietude, impaciência, dificuldade de concentração, porque você está fazendo um trabalho e, de repente, o cérebro começa a pedir nicotina, nicotina, bem-estar, prazer, nicotina, e você quer se concentrar no trabalho e não consegue, e fica pedindo, até que você vai lá e pega o cigarro de novo para acalmar aquele lá, alimentar o seu monstrinho dentro de você, né? Vai procurar fazer alguma coisa para resolver aquilo lá. A depressão, como eu falei, ganho de peso, que é uma coisa que é assustadora, principalmente nas mulheres que querem parar de fumar. Né? Tem essa questão de que eu vou parar de fumar e vou ganhar peso. Estatisticamente, a média é que ganha de 2 a 4 quilos. Porque a nicotina é um estimulante do nosso corpo e o metabolismo fica mais acelerado. Quando a gente para com a nicotina, a tendência é o organismo voltar a trabalhar no seu ritmo normal, um pouquinho mais lento, e ganhar um pouquinho de peso. Isso, naturalmente, 6 meses a 1 ano, volta ao anterior. O que acontece é que as pessoas que fumam, quando param de fumar, esse ato compulsivo de levar alguma coisa à boca nessas situações estressantes, ela troca por bala, por doce, por comida, e começa a comer mais. E o pior, né? Pior ou melhor, não sei, começa a sentir gosto na comida, porque o fumante não sente o gosto, o prazer da comida, porque aquela boca está toda contaminada pelo cigarro. Então ela começa a respirar melhor, sentir melhor o gosto da comida, o sabor, o aroma, e acaba comendo mais também. Então a gente precisa tomar um cuidado com relação a isso, e por isso que a gente recomenda sempre um pouco de atividade física, porque isso desestressa a pessoa, além de ajudar também a não ganhar um pouquinho de peso. Média 2 a 4 quilos. Quem está ganhando mais do que isso é porque provavelmente está comendo muito mais e come mais doce, porque é uma outra forma que a gente tem de ter o prazer. O sono interfere. Né? As pessoas aí que pararam de fumar, depois podem me contar, será que começou a sonhar com o cigarro? Tem muita gente que sonha que está fumando, sonha que está correndo atrás do cigarro. Verdade, né, que eu estou falando. E tem pessoas que, às vezes, ao longo da vida, parou de fumar há anos, ainda sonha que está fumando, porque o grau de dependência é tão grande, o cérebro está acostumado com aquilo, que vai lembrar dessa situação. Então, no começo, que está parando de fumar, que a dependência é maior, que essa abstinência é maior, o sono pode interferir.
Então, quem está parando de fumar, se tiver 4 desses sintomas que estão aí na tela, pode saber que esses são sintomas da falta do cigarro, sintomas da abstinência, né? E por isso que isso torna muito difícil parar de fumar. Então, existem mais de 4.700 substâncias, a gente falou principalmente da nicotina, e a outra que é muito comentada é o alcatrão. Por que se comenta muito do alcatrão? Porque são os derivados do alcatrão que vão agir no nosso corpo e levar à formação do câncer. E não é só o câncer de pulmão. 90% dos casos de câncer de pulmão que acontecem são causados pelo cigarro. Os outros 10%, 30% desses 10% são em pessoas que são fumantes passivos, que tiveram contato diário, frequente com quem fuma. Então, agora não é só câncer de pulmão. Todos os lugares onde a circulação levou essas substâncias pelo corpo estão sujeitos a ter câncer. Então é muito comum ter câncer de boca, de laringe, de faringe, câncer de bexiga, e tem outros ali também relacionados com o cigarro, rim, pâncreas, até colo do útero é mais frequente nas mulheres que fumam do que nas que não fumam. Então, o cigarro leva a uma série de situações cancerígenas, não só relacionadas ao pulmão. No pulmão, leva principalmente a uma doença. Alguém já ouviu falar em DPOC aqui? Algumas pessoas já ouviram falar. Provavelmente tiveram algum caso na família onde esse nome surgiu, né? DPOC é uma sigla muito pouco marqueteira, porque quando fala nessa sigla, ninguém se dá conta do que é. Mas quando a gente fala em enfisema no pulmão, acho que todo mundo abre os olhos e fala assim, nossa, enfisema é uma coisa muito grave, né? E o que é o enfisema no pulmão? Enfisema é quando essas células que nós falamos, que carregam o oxigênio para dentro do nosso sangue, tem umas paredes tão frágeis, tão finas, que o cigarro, sendo tão agressivo, rompe essas células. E essas células vão se rompendo e formando bolhas dentro do pulmão. E essas áreas de bolhas, essas rupturas, formam essas bolhas, o pulmão deixa de captar o oxigênio e a pessoa começa a ter a falta de ar. Isso é enfisema do pulmão, é a destruição dessas células do pulmão. E ele nunca vem sozinho, ele vem com inflamação dos brônquios, que é uma tosse constante com produção de catarro que o fumante tem. Então o fumante geralmente tem uma tossezinha de manhã, onde ele expectora mais, e quando eu pergunto, sente alguma coisa? Não, tosse do fumante, isso aí não é nada. Não, a tosse do fumante já é uma bronquite crônica e a pessoa já está desenvolvendo a doença chamada DPOC. Aí você pergunta, você tem falta de ar? Não tenho falta de ar de jeito nenhum. Faço tudo, normalmente. E quando sobe uma escada? Nossa, canso. O cansaço é um sintoma já, é falta de ar, mas a pessoa não relaciona cansaço com falta de ar. Então ela cansa quando sobe escada, cansa quando faz um esforço maior, e geralmente a pessoa já está acima dos 40 anos, né? Está fumando já desde os seus 15, 18 anos de idade, está acima dos 40. Ah, não, é porque eu não faço atividade física, é porque eu estou acima do peso, é porque é da idade. Então esse cansaço é natural da idade. E não se dá conta que já está desenvolvendo uma doença no pulmão, tosse de manhã um pouquinho com catarro, cansa quando sobe uma escada, são sintomas clássicos de bronquite com enfisema, que é esse nome feio que vocês veem aí, que é DPOC, que a sigla significa doença pulmonar obstrutiva crônica. Como o Tarcísio falou no início, que teve um parente, o seu pai, que caminhava com o cilindro de oxigênio como se fosse um animal de estimação. E é isso mesmo. Em fases avançadas da doença, o pulmão perde a capacidade de captar o oxigênio e a pessoa precisa utilizar mesmo um suplemento de oxigênio para poder desempenhar suas atividades do dia a dia, porque senão não vai conseguir. Isso em fases mais avançadas da doença. Os riscos não são só no pulmão, todo mundo conhece também que os riscos do cigarro são do coração. Por quê? Porque afeta a circulação do coração. Então as coronárias começam a ficar com dificuldades de circulação do sangue, e isso vai levar a angina, vai levar a infarto. Então o infarto do pulmão é muito frequente, ou mais frequente nos fumantes. Abaixo de 60 anos de idade, se a pessoa infartar abaixo de 60 anos de idade, a maioria desses infartos acontece em pessoas que fumam. E no Brasil, se a gente for fazer uma estimativa, morrem 23 pessoas por hora por conta de alguma doença ligada com o cigarro. Os riscos não são só para as pessoas que fumam, para quem convive com o fumante, né?
Então, as pessoas que moram com alguém que fuma e essa pessoa fuma dentro de casa estão sujeitas a desenvolverem as mesmas doenças, porque a fumaça que sai da ponta do cigarro que está sendo queimada contém essas substâncias, a fumaça que o indivíduo exala depois que fumou também. E é muito comum, às vezes, a pessoa chegar no consultório trazendo o filho menor, ou filho adolescente, precisa fazer alguma coisa, ele não para de ter gripe, uma gripe atrás da outra, ou infecção no ouvido o tempo todo, ou crise de rinite, ou crise de asma. Eu falei, tem alguém que fuma em casa? O pai ou a mãe podem estar fumando dentro de casa, e todo filho de fumante, se fumar dentro de casa, vai ter algum problema respiratório. Por quê? A fumaça do cigarro vai interferir nessas pessoas também. Aí a pessoa fala assim, mas eu não fumo no quarto. Né? Só fumo na sala, só fumo na cozinha, só fumo na área de serviço. Como se isso fosse uma vacina protetora contra o fumante, como se ele só ficasse isolado no quarto e não andasse pelo resto da casa. Né? A pessoa que não fuma ficasse isolada no quarto, o que não é verdade. Eu costumo dar o seguinte exemplo, se você tiver alguém que fuma em casa, dá esse exemplo que é muito bom. Imagine que você tem uma piscina, seja no hotel que você vai, ou na casa, ou no clube, piscina, aquele quadrado da piscina, e tem um aviso na beira da piscina assim, é permitido fazer xixi só neste cantinho da piscina. No resto, nos outros cantos, não pode, mas nesse cantinho pode fazer xixi. Quem entra nessa piscina aqui? Você não vai entrar, por quê? Porque essa água vai se misturar, essa piscina inteira está contaminada, e com o ar dentro de casa é a mesma coisa. Não fumar em um determinado ambiente não isenta a casa toda de ter o ar contaminado. Então, o fato de fumar na área de serviço somente, ou na varanda, isso não vai impedir daquele ar se contaminar. Então, os riscos para o fumante passivo, se alguém fuma dentro de casa, deveria, se não quiser parar de fumar, que seria o ideal, não fumar em nenhum cômodo da casa, porque os riscos vão acontecer para quem não fuma. Né? Naqueles slides que eu falei do câncer que acontece em pessoas que não fumam, o índice maior é nas esposas de fumantes. Risco para o bolso. Se os argumentos de saúde não convencerem o fumante, mostre os argumentos do bolso. Olha ali, eu fiz uma estimativa aqui, pegando um maço de cigarro a R$10. Tem cigarro que custa mais caro que 10 e tem muito cigarro que custa menos de 10. Eu peguei uma média de 10, que é até mais fácil de fazer a conta. Então, se a pessoa fuma um maço por dia, em um ano, ela fumou em mais ou menos R$3.650. Geralmente é essa pessoa que vai reclamar do preço do remédio para parar de fumar, que vai custar bem menos do que isso. E parando de fumar, você vai economizar não só o troco, como os outros anos, por exemplo, 40 anos de fumo, que você fumou um apartamento. Quase R$150 mil. Se você fumou 2 maços por dia, 40 anos, e quem fumou começou com 15 anos, 16 anos, que é a média que as pessoas fumam, com 40 anos, está com 55 anos de idade. Quando está pensando em aposentadoria, podia ter quase R$300 mil a mais na sua conta bancária. Se fumar 4 maços, então, meu Deus do céu. Deixou de viajar, muitas vezes aquela viagem que você queria fazer para o exterior, fazer aquele programa mais caro, queria fazer uma série de coisas que o dinheiro estava apertado, quando o pinga-pinga diário de R$10 por dia, que se economizar ao longo do tempo é uma grande economia. E para o país? Quanto se arrecada com os impostos? Por ano, esses dados são aqui de maio de 2017. Quase 13 bilhões são arrecadados no Brasil com impostos com o cigarro. Quanto que se gasta com as despesas médicas, com as doenças relacionadas ao cigarro? Quase 40 bilhões por ano. Agora, se colocar os custos de perda de produtividade, porque essa pessoa vai ter doença, vai faltar no trabalho, vai ter aposentadoria precoce, porque não vai conseguir desempenhar as mesmas atividades, ou vai morrer mais precocemente, o fumante perde, em média, 10 anos da sua vida, mais 17,5 bilhões por ano. Então, por isso que o Brasil faz muita campanha contra o cigarro, porque, do ponto de vista de contabilidade, o prejuízo que o país tem é de 44 bilhões de reais por ano, que poderiam estar sendo investidos em outras coisas, e estão sendo investidos em custos relacionados ao cigarro. Então, é muito importante isso daqui, e o Brasil é um dos países onde teve a maior redução do índice de fumantes
nos últimos anos. É um chamado case de sucesso. Os dados de fumo do Brasil, que na década de 80 eram em 35%, 40% da população que fumavam, e hoje está em torno de 10%, 12%, estatisticamente, é uma coisa que é exemplo para o resto do mundo. Isso foi às custas, principalmente, das campanhas, né, das proibições de propaganda, e uma coisa muito mais importante, que foi o aumento de imposto em cigarro. O que impacta mais na parada do cigarro é quando pesa no bolso. O que acontece hoje é que talvez não tenha mais esse impacto, porque a maioria do cigarro que é fumado no Brasil é contrabandeado. Então, os impostos, aumentar mais o preço do cigarro, talvez não vá trazer o mesmo impacto, porque tem muito cigarro paraguaio contrabandeado sendo fumado no Brasil. Então, vimos aí a questão da dependência, por que é difícil, vimos as questões de saúde que a gente tem relacionadas ao cigarro. Então, vamos lá, como parar de fumar? Como é que a gente pode fazer para parar de fumar? Eu acho que aqui as pessoas que pararam de fumar têm mais condição de falar até do que eu, porque passaram na pele essa experiência. Mas a primeira pergunta, quando eu vejo alguém que quer parar de fumar, é assim, porque todo fumante quer parar de fumar. Você pode conversar com todos. Todos querem parar de fumar. Mas aí você pergunta, você quer parar de fumar mesmo, ou você acha que deve parar de fumar? É uma pergunta que o fumante tem que fazer para a sua consciência, quando deitar na cama de noite, pôr a cabecinha no travesseiro e falar, eu quero parar, ou eu acho que devo? Porque parar de fumar vai envolver um sacrifício, vai envolver um esforço, vai ter que ter um planejamento para isso. Porque ninguém para de fumar assim, eu vou parar de fumar, mas amanhã eu vou começar. É sempre o amanhã. Por quê? Porque a abstinência é grande. O cérebro pede a nicotina, né? A pessoa tem que ter uma disposição e ter um esforço para aquilo. Então, você quer mesmo parar de fumar, ele fica algumas horas sem fumar, começa a ter algum desconforto daquela abstinência toda e volta a fumar novamente. Então, a gente tem fases que a pessoa se encontra nesse processo de parar de fumar. A pessoa que acha que deve, mas ainda não parou, está naquela fase ali 2. É uma segunda fase que a gente chama de contemplação. O que é isso? Ela está vendo ali uma possibilidade de parar de fumar, acha que deve, mas não tomou a decisão. A pessoa que está na fase de decisão está na fase 4, está em ação. Vou parar, vou marcar a data, vou fazer um sacrifício, vou passar pela abstinência, mas eu vou superar esse negócio aqui, que é realmente complicado. A pessoa que está fumando e não está nem aí, está lá no começo. Na primeira fase, está nem passando na ideia dela, geralmente o adolescente que não está nem passando na ideia de parar de fumar. Isso aqui são fases que não serve só para o cigarro. Se você trazer isso aqui para a sua vida, todas as decisões difíceis que a gente tem que tomar, a gente passa por essas fases aqui. Você tem que tomar uma decisão importante que vai envolver um risco, vai envolver uma certa dor, uma decisão que você tem que deixar alguma coisa para trás. A gente fica primeiro pensando se deve fazer aquilo, vou tomar coragem para fazer ou não, vou pensar. Aí a gente, quando toma a decisão, não, vou realmente fazer isso, você se prepara para aquilo, né? Então, vou arrumar todas as situações ao meu redor para que eu consiga tomar aquela decisão, fazer aquela decisão com firmeza. Então, o sujeito que quer parar de fumar, que pensou, parou, não, vou parar mesmo, ele começa a ler os folhetos, começa a ler algum livro de autoajuda, começa a se informar sobre o cigarro, procura ver onde é que tem grupo de apoio, procura algum médico que possa tratar disso daí, que possa me ajudar, né? Começa a trabalhar essa ideia de parar de fumar, começa a se preparar para isso. Quando ele está preparado, ele parte para a ação. Marca um dia e vou parar de fumar naquele dia. Ninguém para de fumar assim. Eu vou diminuindo aos poucos, uma hora eu consigo. Não consegue, porque o cérebro não vai deixar. A dependência não vai deixar. Aquela pessoa que fala, eu paro quando eu quero. Isso aqui não me domina. Só que esse dia dela querer nunca chega. Por quê? Na verdade, ela não consegue. Porque a dependência não deixa. Tem pessoa que eu já ouvi falar assim, eu fumo por esporte. Vocês já ouviram falar? Eu fumo por esporte. Eu já ouvi isso aí muitas vezes. É aquela pessoa que acha que não é fumante, que fuma pouco. Só fuma um maço por dia e acha que fuma pouco. Eu fumo por esporte. Eu nunca vi competição de jogar bituca longe, né? Competição de quem fuma mais rápido,
quantos fumam a mais do que o outro. Não existe competição no cigarro. Pelo contrário, se tem algo mais antiesportivo que existe, é o cigarro, né? Então, se a pessoa se preparou e vai partir para ação, marcou aquele dia, tem que ser aquele dia firme e, nos dias que antecederem aquilo, já joga fora o maço de cigarro, já joga fora isqueiro, já joga fora cinzeiro, tira todos os vestígios de cigarro de perto de você, cria dificuldade. Porque se o cigarro tiver a mão, na hora que der abstinência, ela vai fumar. Então, o fumante, tem alguns que escondem o maço de cigarro dentro de casa, porque sabe que naquela hora que der o aperto, que der a fissura, ele vai pegar um cigarro escondido. Se tiver a mão, o fumante fuma. Então, cria dificuldade, cria suas próprias regras dentro de casa. Eu não vou fumar dentro de casa, eu não vou fumar dentro do trabalho. Se eu quiser fumar, eu vou ter que sair de casa. Eu não tenho cigarro, eu vou ter que ir na padaria comprar. Porque quando você tem dificuldades, você começa a ver o quanto o cigarro interfere na sua vida. Porque a gente está só condicionado e está assim, habituado com o prazer que ele dá, com o bem-estar que ele dá. Não se dá conta das dificuldades. E hoje, com as restrições sociais, que os fumantes não são aceitos em muitos locais, avião, restaurante, teatro, cinema, etc., ele começa a se dar conta o quanto o cigarro começa a interferir. Mas na sua casa é um salvo-conduto, na sua casa, suas regras, né? Então, se você criar regras próprias para a sua casa e para o seu trabalho, que cria as dificuldades para você, nesse momento da ação vai ser mais fácil, porque você não vai estar com acesso rápido ao cigarro. E aí tem a fase da manutenção. Quando o sujeito conseguiu parar de fumar, ele tem que manter aquilo firme. Porque, em algum momento, ele vai passar por aqueles gatilhos que vão chamar o cigarro de novo, né? Uma morte na família, uma perda de emprego, algum fator estressante em que ele encontrava o abrigo no cigarro e agora não tem. E aí vai ser um gatilho que ele vai fumar novamente e vai ter recaída. Ou então ele vai ser convidado por alguns amigos para tomar um chopp, fazer um happy hour, e ali vai chamar o cigarro. Um sozinho não vai fazer diferença, é um só. Vai despertar a vontade de fumar, e ele vai ter a recaída novamente. Essa parada do cigarro aqui, tem um paciente que comentou que ele associa como uma guerra. Olha, quando eu resolvi parar de fumar, esse momento que eu estou parando de fumar, que eu estou passando por essa fase angustiante, que são as primeiras semanas, é como se eu estivesse na guerra. Eu estou na batalha, estou enfrentando a batalha. Depois que eu parei de fumar, que eu já me vi livre do cigarro, é como se eu fosse um soldado que estivesse sempre de sentinela. Eu sempre tenho que estar atento, porque em alguns momentos o inimigo vai atacar, e eu preciso estar preparado para enfrentar o inimigo, porque senão, nesses momentos que eu tiver relaxado no acampamento, ele vai me derrubar. Então eu sempre tenho que estar atento. Então, vamos à guerra. O fumante que quer parar de fumar, ele vai ter que encarar que vai enfrentar uma guerra, porque ele vai ter que deixar de fazer alguma coisa que ele gosta. Então, quem fuma aqui, que quer parar, vão marcar um dia. Precisa marcar esse dia. Sem data marcada, não vai funcionar. Não vai conseguir parar devagarinho e, em algum momento, isso vai sumir misteriosamente da sua vida, porque não vai. É uma decisão pessoal. As pessoas que são mais dependentes, que já tentaram parar, não conseguiram, provavelmente vão precisar da ajuda de medicamento. Não são todos que vão precisar, mas algumas pessoas mais dependentes vão precisar da ajuda de medicamento para passar essa fase da abstinência. Só que algumas pessoas se enganam, acham que vão tomar o remédio milagrosamente vai deixar a pessoa parar de fumar. Vai fazer com que o remédio pare de fumar, quando não é verdade. Os remédios controlam essa abstinência que a pessoa tem. Então, os remédios reduzem essa sensação de mal-estar, reduzem essa sensação de angústia, de depressão. Por isso que alguns remédios são até antidepressivos. Os remédios auxiliam a fase da abstinência. Mas a parada de fumar, o remédio não faz. Quem faz é a pessoa. É uma decisão pessoal que precisa ser mantida, e o remédio vai facilitar com que essa batalha seja vencida mais rapidamente. Então, se a gente quiser fazer aqui um teste para saber o grau de dependência, os que fumam podiam responder essas perguntas mentalmente aqui, e a gente vai ver quanto de dependência cada um tem. Vocês fazem a conta mentalmente. Isso é um questionário que existe.
Quanto tempo após acordar você fuma o primeiro cigarro? Se for até 5 minutos, soma 3 pontos. Se for entre 6 e 30 minutos, primeira meia hora, 2 pontos. Se for entre 31 e 60, que é a primeira hora, 1 ponto. E depois da primeira hora, não soma ponto nenhum. Aquele que tem prazer no primeiro cigarro da manhã, ou que já acorda fumando, ou que tem que acordar à noite para fumar, esse é um alto grau de dependência. Essa pessoa realmente vai ter mais dificuldades para parar o fumar. Acha difícil não fumar em local público? Igreja, biblioteca, cinema, avião e etc. Né? Se tem muita dificuldade, tem que sair no meio para fumar, soma mais 1 ponto. Qual cigarro traz mais satisfação? Se for aquele primeiro da manhã, soma 1 ponto. Se o primeiro da manhã não faz diferença, você não soma. Quantos fuma por dia? Menos do que 10, a gente põe 0. 11 a 20, 1 ponto, né, que é o maço de cigarro. 1 maço e meio, 2. Mais do que o maço e meio, 3 pontos. Vai somando mentalmente aí. Se alguém precisar da calculadora, o tribunal acho que tem aqui para impressão a calculadora, né? Fuma mais de manhã? Se fuma mais de manhã, a dependência é maior. Fuma mesmo quando está doente, precisa ficar na cama a maior parte do tempo? Tem gente que fuma dentro do hospital. Está internado e fuma escondido no banheiro. Não é? A gente passa pelo corredor e sente o cheiro do cigarro saindo pelo vão da porta. Tem gente com traqueostomia que está querendo pôr o cigarro na traqueostomia. Isso não é sem vergonhice, isso é dependência. A dependência é muito grande. A pessoa não consegue se livrar da dependência, consegue se livrar de tantas outras coisas na vida e não consegue se livrar da dependência. Teve um senhor que internou, certa vez na UTI, porque ele usava oxigênio já, e fumou usando oxigênio. E o oxigênio entra em combustão ali, pegou fogo. Entrou fogo dentro do rosto, do nariz, da garganta, dos brônquios. Foi parar na UTI. Por quê? Foi fumar usando o catéter de oxigênio e, obviamente, aquilo pegou fogo. Então, somaram todos os pontos. Estava dando um tempinho para o pessoal somar os pontos. Olha aqui, ó. Se você tem até 4 pontos, nessa conta que foi feita aí mentalmente, seu grau de dependência é pequeno. É bem possível que, com muito esforço, você consiga parar sem ajuda de remédio. Se tiver mais do que 5 pontos, é possível que essa parada sem remédio seja mais difícil e vai precisar de algum medicamento mesmo para parar de fumar. Então, vamos lá. Chegou a hora da decisão. Me preparei, frequentei a palestra, ouvi que era preciso parar de fumar, fiquei estimulado para parar de fumar, então vou tomar a decisão. Tem muita pessoa que não fuma que não tem ideia do que é essa dificuldade de parar de fumar, essa dependência, né? Tanto que chamam o fumante de você não tem força de vontade, que não é verdade. Então eu vou fazer uma história para vocês, que acho que todo mundo já passou na vida, e vai saber exatamente o que o fumante sente. Todo mundo já viveu uma grande paixão aqui. Alguém está rindo aqui. Alguém já passou por uma grande paixão, ficou apaixonado, ficou encantado, né? Trocava o WhatsApp, né? Era declaração de amor no Facebook, era uma coisa assim, aquela coisa melosa, que precisava até tomar Plasil para resolver. Né? Aí, mas chega um momento na relação que os interesses foram diferentes. As pessoas começam a ver que têm os seus defeitos, que têm objetivos de vida diferentes, que estão seguindo por caminhos diferentes, e um está querendo uma coisa e o outro está querendo outra. Aí chega uma hora que aquela relação começa a ficar destrutiva. A pessoa começa a pensar, não, isso aqui não está me fazendo bem, eu preciso dar um jeito nesse negócio. Mas fica sempre adiando o momento da decisão, porque sabe que o momento desse rompimento é um momento difícil. Vai passar por uma fase de tristeza, de depressão, de falta da pessoa, então, mas eu preciso terminar essa relação. Aí ela resolve, depois de algum tempo, não, vou terminar, vou cair fora, e assume, não, decidi. Nesse momento a reação é violenta. Né? Muitas vezes a reação que vem do outro lado é exagerada. Não, você me deixou, você acabou com a minha vida, você me prometeu isso, não sei o quê. E a pessoa fica angustiada, fica assim com remorso e volta. Aí volta de novo, passa mais um tempo junto e começa todos os problemas de novo. E fica assim,
Casa separa, casa separa, casa separa. Vocês trabalham em tribunal, devem saber melhor do que eu esses negócios de separação, né? Vocês devem trabalhar mais com isso do que eu. Então, fica nesse vai e volta de casa separa, porque fica distância, volta. Então, vem umas ondas assim de vontade de ficar junto e volta. Até uma hora que ele toma a decisão e fala, separei, e não volto atrás. Aí o que acontece? Tira o telefone do WhatsApp, tira de amigo do Facebook, não atende telefone, não responde e-mail. Você realmente tomou a decisão e não, eu vou eliminar, porque isso está me fazendo mal. Aí você acaba conseguindo superar essa fase, né? Aí você consegue ficar um tempo longe. Aí você começa a ficar longe, você começa a lembrar do bem-estar, dos momentos bons, e começa a bater aquela saudade. E é isso que o fumante sente, né? Quando ele rompe com o cigarro, o momento inicial é desesperador. Você quer pegar o telefone e ligar de madrugada, você quer pegar o carro e ir na casa da pessoa de madrugada, fazer escândalo, acordar a vizinhança, falar eu te amo, me desculpa e tal. E se o fumante, na hora que ele parou de fumar, ele fizer isso com o cigarro, ele vai voltar a fumar. Né? Ele vai pegar aquele cigarro que está escondido no armário, vai pegar aquele maço que está lá guardadinho e vai voltar a fumar. Ou vai sair de carro de madrugada, passar na primeira loja de conveniência e comprar um maço de cigarro para fumar. Então, se ele conseguir superar isso, a próxima onda que vai vir de fissura vai ser uma onda mais leve. Né? Porque essas ondas elas são muito intensas no começo. Só que depois elas vão ficando, conforme você resiste, ela fica mais leve e mais espaçada. Essa onda de fissura dura em torno de 5 a 7 minutos, não mais do que isso. Se você conseguir resistir esses 7 minutos, com certeza ela vai embora. Vai voltar depois, só que vem menos intensa. No começo ela vem muito frequente, se você resistir, ela vem mais leve depois. Então, essas ondas de fissura elas vão reduzindo, até o ponto que você tem aquela saudade do cigarro, mas você já não vai lá feito louco pegar, a não ser que passar por um estresse grande que você resolve mandar aquele WhatsApp. Aquela noite que você chegou em casa, tomou alguma coisa no bar, estava sozinho, fala, ai, que falta que me faz, deixa eu mandar um zap. Acabou sua vida. Acabou sua vida, porque você vai voltar para aquele inferno que era antigamente. E para você se livrar de novo da encrenca, vai ser todo esse processo de novo. Então você precisa estar mais consciente disso. Até que chega um ponto que você acaba esquecendo daquilo. Né? Vai passar um tempo que, geralmente, isso aqui a gente diz 1 ano. Não é? A pessoa, para se considerar isso fumante, a gente considera depois de 1 ano. Então, depois de 1 ano, a pessoa consegue se ver com liberdade, consegue fazer as coisas que quer, que gosta, sem necessariamente a companhia do outro, ainda olha para trás e fala, como é que eu pude me apaixonar por aquele traste? Né? Mas na hora que você está no meio do negócio, aquilo é a melhor coisa que tem. E o cigarro é a mesma coisa. Naquele momento que você está tendo o bem-estar, o prazer, você não vê outra coisa na frente. Só depois que você sai, depois de um tempo, você começa a olhar para trás e fala, como é que eu pude cair nessa? E mesmo assim, as pessoas que fumam depois de um tempo ainda têm a lembrança e têm, às vezes, a vontade de fumar. Então, tem que evitar o primeiro trago, como na bebida. Tem que evitar a primeira tragada no cigarro, porque vai voltar todo aquele mecanismo de novo. Por quê? Porque nós temos esse negócio da ambivalência aqui. A gente vai deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta. Ninguém fuma porque não gosta. As pessoas fumam porque têm prazer de fumar, porque é gostoso. Se não fosse, elas não estariam viciadas. Eu nunca vi ninguém viciado em brócolis, em jiló. Tem até pessoas que gostam de comer um brócolis, um jiló, mas uma vez na semana. Ninguém come 20 jiló por dia. Come? Não tem como comer 20 jilós por dia. Por quê? Porque não é gostoso. Eu, pelo menos, não acho. Então, a gente precisa deixar de fazer alguma coisa que a gente gosta, o nosso cérebro entra em parafuso. Se a gente não criar uma recompensa para valer a pena parar de fumar, o cigarro sempre vai ganhar. O cigarro sempre vai estar em primeiro lugar, porque ele vai trazer uma sensação de bem-estar, de prazer, e melhor ainda, não é que nem o seu marido, a sua mulher, que reclama o tempo todo dentro de casa. Não, a hora que você está estressado, você vai lá, ele te acalma, ele te escuta, ele faz tudo que você quer, na hora que você quer,
né? Está ali sempre do seu lado, companheiro. Tem gente que larga a mulher ou larga o marido, mas não larga o cigarro, porque está convivendo com o cigarro desde os 15 anos de idade e com o traste desde os 25. Né? Então, a gente tem mais dificuldade de romper essa relação de dependência química e também emocional com o cigarro do que, às vezes, com uma pessoa que está do nosso lado. Então, se a gente não criar recompensas para isso, a gente acaba não se livrando. Então, tem que ver que o cigarro traz dificuldade e criar recompensa. Qual é a recompensa que você vai ter para parar de fumar? O que você estabelece no seu plano para parar de fumar? Tem que ter uma recompensa. Qual é o presente que você vai ter? A gente tem que se dar esses presentes também pelas metas alcançadas. Né? Se você trabalha mais, você tem um bônus, você tem que ter um bônus por ter feito um sacrifício, ter entrado nessa guerra e ter vencido. Então, a gente tem que pôr metas. Por exemplo, primeiro mês, vou dar um presente, vou comprar aquele CD que eu sempre quis, vou participar daquele show que eu sempre tive vontade de participar. Quer dizer, com o dinheiro que eu economizei, eu posso agora pôr nisso daí, eu não estou gastando esse dinheiro, eu vou gastar comigo, uma coisa que vai me dar um prazer, não vai me fazer mal para a saúde. Vou lá ver o Faceiro e o Fascinante, por exemplo, né? Uma coisa assim, que vai me trazer esse bem-estar que eu queria. No terceiro mês, você pode se dar o presente de ir naquele restaurante caro, luxuoso, que você sempre quis comer e sempre adiou porque não tinha dinheiro para ir ou porque ele era muito caro. Aí você vai e marca. Eu economizei 3 meses de cigarro, me sobrou uma grana, vou me dar esse presente. Então, estabeleça metas de meses, de semanas, de meses, para que eu me sinta recompensado porque parei de fumar. Não só porque está ouvindo a mulher falar dentro de casa, você precisa parar de fumar aqui. Saco, seu vagabundo, você para de fumar sem vergonha. Isso não ajuda ninguém a parar de fumar. Pelo contrário, eu vou fumar de raiva para incomodar mais essa infeliz. Não é? É isso que acontece. Então, vamos estabelecer meta. E se as pessoas ao lado, que forem os amigos, os parentes, ajudar a superar esse momento. Tem gente que comenta que até o Facebook ajuda. Porque quando ele põe em público que ele quer parar de fumar, recebe tanta curtida, de gente falando bem, positivo, que ajuda, que a pessoa se sente bem. Mas sempre vai ter um amigo fumante que quer parar de fumar e que é invejoso, que não conseguiu, que vai te sacanear. Que vai falar, não, que é isso, para com isso, não vai dar certo. Fuma mais um aí, só vamos fumar hoje, não tem problema. Não cai nessa, porque se fumar de novo, vai voltar novamente. 1 ano você pode programar, fazer aquela viagem que você queria, 1 ano de economia de cigarro, sobra uma grana que você pode, de repente, passar naquele resort, fazer a viagem que você queria, dar essa recompensa para você mesmo, um prêmio para você por ter conseguido vencer. Afinal, é uma das coisas mais difíceis que você está fazendo na sua vida e que vai trazer um impacto positivo. Esse processo todo é como se a gente estivesse reprogramando o nosso cérebro. Porque o nosso cérebro acostumou, desde os 15 anos de idade, a trabalhar naquele caminho, aquele atalho, então ele sabe que cigarro na boca, fumaça, nicotina, cérebro, prazer, fumaça, nicotina, cérebro, prazer. Ele faz esse caminho automaticamente. Ele sabe que, para obter prazer, ele só pôr o cigarro na boca que ele vai ter o bem-estar. Agora, nesse processo de parar de fumar, o nosso cérebro está arrumando outros caminhos. Ele tem que fazer um outro circuito para chegar naquela sensação de bem-estar. Então, até esse novo caminho estar muito bem sedimentado, qualquer deslize, o teu cérebro vai voltar e falar, vou pegar o caminho antigo, o atalho é mais rápido. Por isso que é importante. Vou parar de fumar? Não vou pôr novamente, não vou fumar, porque qualquer tragada nova, eu dou um gatilho para o meu cérebro buscar aquele caminho mais rápido, mais fácil. O que fazem os medicamentos, então? Os medicamentos, basicamente, vão controlar a abstinência. Tá? Esse é um gráfico que mostra que 3 a 5% só das pessoas que falam que vão parar de fumar por conta, conseguem parar de fumar. Então, é pouco. Vocês sempre vão ter um amigo que vai se gabar, vai falar, bate no peito e fala, eu joguei o maço de cigarro fora, nunca mais olhei para o cigarro ou fumei. Ou ele é um mentiroso, ou para cada um que conseguiu fazer isso, existiram 20 outras pessoas que não conseguiram fazer isso. Por quê? Porque realmente é difícil. Por isso que
a maioria das pessoas precisam de alguns medicamentos. O que é que pode ser prescrito? O mais comum que vocês devem conhecer, que já até podem ter comprado em farmácia, porque nem precisa de receita, é o adesivo ou chiclete de nicotina, né? E esses são os medicamentos que a gente acaba utilizando. O que é que faz esses remédios? Eles liberam uma quantidade de nicotina, ou pela pele, ou pela boca, pelo chiclete, que vai agir no cérebro e dar uma enganada no cérebro. Vai dar uma sensação de que a pessoa está com a nicotina, para que ela passe essa fase de abstinência um pouquinho mais calma, né? Se alguém for usar o chiclete, toma cuidado, só que o chiclete não é um chiclete comum. Na verdade, o chiclete de nicotina é um adesivo de bochecha, né? Porque ele não deve ser mastigado como um chiclete comum. Você mastiga, a hora que sentir um gosto amargo na boca, deixa ele parado entre a bochecha e a gengiva para a nicotina ser absorvida. Se ficar mastigando, 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 vai engolir aquela nicotina e o que for para o estômago não vai fazer efeito nenhum. Tem que absorver pela bochecha. Então, mastiga, deixa na bochecha, sumiu o gosto, mastiga um pouquinho, põe do outro lado e deixa absorver. Tá? Quais as vantagens? Aliviam um pouco essa abstinência e a pessoa consegue superar essa fase. Qual a desvantagem? Ela continua dependente da nicotina. E, com o passar do tempo, ela precisa tirar o chiclete, tirar o adesivo e aí pode ser que volte à vontade de fumar novamente. Por isso que adesivo e chiclete são tratamentos complementares, nunca o tratamento principal, porque ela continua dependendo da nicotina. Os outros remédios são remédios com prescrição médica, né? Os dois, o bupropiona e nortriptilina, são antidepressivos, porque a depressão que a falta do cigarro traz é grande, então são utilizados esses medicamentos. E o último é um medicamento chamado vareniclina, que é um remédio que ele vai se ligar no cérebro, naquelas áreas de prazer que a nicotina age, vai ocupar aquele espaço, então a pessoa vai ter uma sensação parecida com aquela que estava fumando, sem estar fumando. Então, esses medicamentos são utilizados por um tempo, por todo esse tempo que acontece a abstinência, geralmente de 3 a 6 meses, e depois, quando a pessoa consegue caminhar sozinha, ela vai sem os medicamentos. Esses outros métodos que vocês ouvem falar, que tem muita propaganda às vezes na internet, são métodos que não têm eficácia, vão cair entre aqueles 3 a 5% que a pessoa para de fumar. Que é acupuntura, hipnose, piteira, cigarro eletrônico, essas coisas todas aqui, a eficácia de poder para parar o cigarro é muito pequena. E o que não fazer, que não vai dar certo? Fumar metade. Vou fumar metade e depois eu vou ver quando é que eu vou parar de fumar a outra metade. Não vai funcionar. Só vai funcionar se você tiver um plano. 15 dias para fazer isso. Então, eu vou parar de fumar no dia 15, dia 1º eu vou fumar metade, no outro dia metade da metade, metade da metade, para o dia 15 eu estar sem cigarro. Porque fumar metade e depois, em algum momento da minha vida, eu vou parar a outra metade, não vai funcionar. O nosso cérebro trabalha com aquela carga de nicotina que é ideal para cada pessoa. Cada pessoa se habituou com aquela carga de nicotina. Então, com o tempo, ela vai voltar a fumar o que ela fumava antes, porque é o que o cérebro vai pedir. Por isso que não adianta mudar para outra marca os cigarros de baixos teores também. Porque a pessoa ou vai fumar mais, ou vai tragar mais profundamente para compensar a falta da nicotina. Então, mudar para outra marca de cigarro, cortar pela metade, cigarro de baixo teor, não vai resolver, né? Agora, se a pessoa conseguiu parar de fumar, pode ser que tenha algumas recaídas. Não encarem a recaída como fracasso. Encara a recaída como vamos recomeçar novamente e vamos acabar com o vício do cigarro. Porque nenhum fumante consegue parar de fumar na primeira tentativa. Muito raro. Geralmente ele consegue depois da 3ª ou 4ª tentativa. Porque na primeira ele passa pela abstinência, volta para trás, depois encara de novo, não consegue. E aquela relação fracassada que a gente já teve na vida. Não adianta. Só depois de um tempo que você vê que não vai dar certo, né? Então, primeira coisa, para parar de fumar, a gente sabe que vai ter abstinência, a gente precisa vencer a abstinência. E esse processo é uma luta que a gente vai ter. Vencer essas possíveis recaídas que tenho e se sentir recompensado por parar de fumar.
A pessoa que realmente consegue parar de fumar, ela se sente vitoriosa, né? Tem dois tipos, né? Aquele que se torna um chato, que depois quer obrigar todo mundo a parar de fumar, e tem aquele que se torna um cara que apoia os outros que querem parar de fumar, né? Então, existe um prazer, uma vaidade que traz. Eu consegui vencer, porque realmente é difícil e a pessoa precisa ter esse planejamento. No meu site, eu tenho várias informações sobre as doenças respiratórias. Se vocês acessarem lá, vocês vão ter informação sobre pneumonia, asma, DPOC e tal. E tem uma seção que eu falo só de tabagismo. Se vocês acessarem lá, tem esses passos que eu comentei, que estão escritos, e outras informações sobre o cigarro que vocês podem ter auxílio também. Então, para encerrar a nossa apresentação, lembrar que a dependência do cigarro traz os sintomas da abstinência, por isso que, muitas vezes, a gente precisa de medicamento, que vão auxiliar nessa dependência provocada pela nicotina. É preciso estar motivado, estabelecer recompensa. Tenha recompensas para você. Se dê o presente, se dê esse prêmio por realmente parar de fumar nessa tarefa que é bastante difícil. E, por último, lembre que parar de fumar talvez seja a coisa mais importante que você possa fazer para você mesmo na sua vida. Eu agradeço a atenção, muito obrigado e fico à disposição para as perguntas. Alguém gostaria de fazer algum comentário, pergunta? Pode. Doutor João, fala no microfone, por favor. Eu ia perguntar sobre, em relação aos metais pesados que existem no cigarro, no tabaco, em relação às doenças que isso daí pode levar. O senhor tem alguma... Com relação à doença de metais pesados, especificamente por fumar, não tem uma descrição de literatura. O que tem são as outras doenças mais comuns causadas por cigarro, que é o DPOC, câncer de pulmão, e fibrose pulmonar e outras. Metais pesados, doença por metais pesados, está mais relacionado com as pessoas que trabalham em metalúrgica, que têm uma exposição intensa a isso, né? Em relação a fumar especificamente, ter doença de metal pesado, não tem relatos sobre isso. Gostaria de fazer uma pergunta, doutor. Em relação assim ao desenvolvimento desses cigarros eletrônicos, a nicotina pura, né, que é o que está se tentando fazer, ela tem algum efeito colateral, não? Ou Bom, só vicia? A nicotina vicia. O problema do cigarro eletrônico é que ninguém sabe o que tem ali dentro, além da nicotina. Ninguém sabe o que, quando você está queimando aquele cigarro eletrônico, aquele chip que está ali, o que está entrando junto para dentro do pulmão. Quais as outras doenças que futuramente vão se desenvolver por conta disso, ninguém sabe. Então, não se recomenda cigarro eletrônico por conta disso. Existe no cigarro eletrônico também derivados, eu não vou lembrar agora, benzaldeído, parece que tem dentro do cigarro eletrônico, e quando a queima do cigarro eletrônico, esses derivados de benzaldeído já foram mostrados serem cancerígenos. Então, é bem provável que o cigarro eletrônico também, com utilização a longo prazo, vai levar a câncer de pulmão. E outro ponto, cigarro eletrônico está se tornando hoje porta de entrada para os adolescentes, os jovens, no hábito do cigarro. Eles estão começando com o cigarro eletrônico, isso dado americano, e depois eles passam a fumar o cigarro comum. Então está sendo uma porta de entrada, porque teoricamente o cigarro eletrônico é mais politicamente correto, mas no fundo ele vai levar também a dependência da nicotina, vai levar o fumo do cigarro comum e a longo prazo pode pelo menos desencadear o câncer. Então, por isso o cigarro eletrônico também não é uma alternativa. Alguém pode falar do narguilé, né? Que narguilé é uma moda, né? Parece que é politicamente também, socialmente aceito o narguilé, né? Tanto que o pessoal faz até reuniões de narguilé, tem bar de narguilé. 1 hora de narguilé equivale a fumar 5 maços de cigarro. Então, narguilé é tão ou mais prejudicial. É que ninguém fuma narguilé, 5 maços de narguilé por dia. Mas o narguilé também é bastante prejudicial. Porque o narguilé, apesar de ser diluído em água, o filtro que a pessoa fuma ali tem carvão, ele tem que queimar um carvão ali para fazer a combustão do negócio.
e esse queima do carvão vai entrar fumaça que vai levar os mesmos danos do cigarro. Então, narguilé não é uma coisa inocente, como aparenta ser, e os adolescentes estão abusando bastante do narguilé. Doutor Mauro, eu queria fazer uma pergunta. Quando o senhor fala de hábitos, né? Tomar um chopp, tomar um vinho, por que dá mais vontade? Está ligado a hábito ou o álcool libera alguma coisa que... Não, tem o condicionamento, que a pessoa geralmente tem a sensação de prazer, liga com o cigarro e tem o condicionamento. São situações sociais que geralmente se fumam, quem é o fumante. Então, tem essa situação social, não é porque existe alguma relação aditiva de álcool e nicotina, não. São duas drogas que vão agir em sensação de prazer e vão trazer mais prazer, né? E a pessoa condiciona uma coisa ou outra. Tem uma pergunta aqui, Jaime César, é isso? Olá, bom dia, sou Jaime Araraquara, fumei 34 anos, cerca de 60 cigarros por dia. Deixei o cigarro porque tive um edema na pleura do pulmão direito, foi uma decisão própria. Sempre tomei vários medicamentos desde os 6 anos de idade. Hoje, com 68 anos, surgiu um efizema no pulmão direito, 40% de dano. Além disso, também chegou falta de ar devido a um desvio de septo. Esses acontecidos são resultado de fumo ou é também devido a muitos medicamentos que tomam? Tem várias situações que ele colocou que é difícil a gente fazer uma consulta à distância e dar um diagnóstico. A gente vai dar uma resposta genérica que pode servir para várias pessoas. O enfisema pulmonar, 90% das vezes é causado pelo cigarro. Outra percentagem que pode ser causado são pessoas que têm uma alteração genética que favoreça isso. Se ela fumar, pior ainda, com 30 anos de idade, ele vai estar já totalmente inválido por conta do enfisema. Ou outra situação que leva a enfisema é pessoas que cozinham com fogão a lenha. Então, tem isso mais no interior, que tem fogão a lenha dentro de casa, mas hoje até que está virando um hábito algumas pessoas terem casa com lareira, fogão a lenha. Essa queima do material orgânico da lenha pode levar ao enfisema também. Desvio de septo não tem relação, porque desvio de septo é uma coisa anatômica, que a pessoa nasce com o desvio ou não, então isso não tem relação direta com o cigarro. E doenças pulmonares são muito mais frequentes na pessoa que fuma. Então, ele citou um exemplo, pode ter sido alguma relação com o cigarro ou não, precisa saber qual a causa do problema, mas pessoas que fumam vão ter muito mais infecções pulmonares, vai ter mais enfisema, vai ter mais bronquite, câncer de pulmão, além das doenças cardíacas. Doutor, posso fazer só uma pergunta também? Dos medicamentos que o senhor elencou ali no tratamento, algum pode causar dependência? Não, nenhum desses medicamentos causam a dependência. Nenhum deles levam a isso. É que muitas vezes a pessoa que fuma, ela vai trocar uma compulsão pela outra. Então, ela troca a compulsão do cigarro por doce, por bala, por chiclete, por comida, né? E pode ser que algumas dessas pessoas que precisam de medicamento não consigam deixar de tomar o remédio porque a abstinência é grande e ela precisa controlar. É raro. São raros os que precisam ficar tomando remédio para o cigarro a vida inteira. A maioria das vezes, 3 a 6 meses. Eu vou fazer uma pergunta. Eu nunca fumei, só fui fumante passivo durante a minha vida. Eu tenho um filho que tem 43 anos e ele fuma, infelizmente. E ele tentou, uma ocasião, parar de fumar. E aí colocou adesivo, tomou remédio, enfim, fez tudo o que precisava. E ele começou a passar muito mal. Provavelmente ele passou mal por causa da abstinência. Mas provável. aí ele achou que foi o remédio que causou esse mal-estar, enfim. Ele ficou com síndrome de pânico, ele ficou com milhões de problemas. E por aquela relação que o senhor deu, ele é número 10. Então, é difícil. Existe possibilidade de algum medicamento ter causado mal? Ou... Muito provável esses sintomas são sintomas de abstinência. O que acontece quando a pessoa é muito dependente é que um remédio só pode não funcionar. Ele precisa usar 2 ou 3 daqueles juntos, dependendo do grau de dependência. Por isso que esses casos
É preciso ter o acompanhamento médico, porque pode ser que o medicamento não esteja funcionando e a pessoa acaba alegando que o mal-estar é do remédio e volta a fumar. Eu acho muito interessante, eu não vou falar sobre o seu filho, porque eu não conheço, mas eu lido com fumante todos os dias. E eles têm muito medo do remédio, mas do cigarro não, é engraçado. Eles chegam assim, você passa o remédio, eles vêm com aquela bula de 2 páginas. Eu não vou tomar esse remédio, olha com o tamanho da bula desse remédio, isso vai me fazer mal. Mas do cigarro você não tem medo. Do remédio para parar de fumar, tem. Então, remédio, todos têm efeitos colaterais. Obviamente, todos. Não tem remédio que não tem efeito colateral. Todos têm. Só que os efeitos colaterais desses medicamentos são contornáveis. Tem algumas pessoas que têm alguns problemas de saúde que não vai poder tomar um ou outro desses remédios, por isso que eles só são vendidos com receita. Então, tem alguns que podem aumentar a pressão, então tem que ter pressão alta, precisa ter um controle maior. Quem tem epilepsia vai ter um deles que não vai poder tomar, então precisa ter um acompanhamento. Mas é possível, com os remédios, contornar isso tudo, né? Então, tudo bem, vamos ter precaução com o remédio, mas o cigarro faz muito mais mal do que o remédio. Na realidade, o senhor já respondeu parte da minha pergunta. Como é que o senhor vê, principalmente em relação à síndrome de abstinência, porque normalmente ela é muito sofrida, né? E ela vem com hipertensão, com aumento de frequência, obesidade, hiperglicemia. Como é que o senhor vê, nessa fase principalmente, a importância do grupo multidisciplinar, do psicólogo que trata o pânico, que trata a ansiedade, da nutricionista que entra para tentar evitar a obesidade, do cardiologista, né? Eu acho que como é que o senhor vê essa fase tão estreita como é que o senhor vê a equipe trabalhando junto? É muito importante. Se tiver uma equipe junto trabalhando, vai ser muito mais fácil, né? Porque, como a gente falou, uma parte é dependência química. Outro tanto é dependência psicológica. Se houver um grupo de apoio com psicólogo, nutricionista, além do médico e outros profissionais que possam estar envolvidos, e tiver sessões de apoio, isso é fundamental. O que acontece é que praticamente não existe isso disponível no Brasil. Tem um centro ou outro espalhado, geralmente ligado a alguma universidade, e quando não está completo, porque falta algum profissional ou não tem o medicamento, não existe centros assim tão estabelecidos com esse fluxo todo. Se tivesse, seria muito mais importante. Exatamente. Por exemplo, vamos supor aqui no tribunal, se tivesse um grupo multidisciplinar, que tivesse um psicólogo junto, com um médico, dando esse suporte com reuniões, a princípio, semanais, depois mensais, e depois a cada 6 meses, até completar 1 ano, seria importante porque ajudaria mais. Eu sei que algumas empresas acabam fazendo ações específicas em alguns momentos que auxiliam, mas não é um programa assim, permanente, mas seria importante. Porque essa é uma das propostas do programa, né? Nossa proposta humilde está começando, mas é exatamente essa, a gente abordar esse paciente, mas numa visão multidisciplinar, né? Assim, a gente tem reuniões, a gente tem o pessoal da psiquiatria, tem psicólogo envolvido, então a nossa ideia é exatamente essa. Importante, se tiver um psicólogo com experiência no tabagismo, vai ajudar muito, porque ele vai conseguir pegar nas pessoas esses gatilhos que estão levando ao hábito, o que é que está pegando, que a pessoa não está conseguindo se livrar naqueles momentos críticos. Então, seria muito importante se tivesse. Só para lembrar, então, o pessoal que está ouvindo, as inscrições estão abertas do programa Melhor Sem Tabaco até o dia 4 de setembro. Isso. Eu nem sabia, hein? Bom dia, doutor. Oi. Meu nome é Renata, eu sou fumante passiva desde que eu nasci. Meu pai tem 85 anos e ele está no grau 1000 aí que o senhor colocou. Ele acorda de madrugada para fumar. E ele mora comigo. Então, eu tenho, na verdade, 2 perguntas difíceis para fazer para o senhor. O senhor tem alguma dica de argumento que eu possa usar com ele para parar de fumar? E se o senhor já viu alguém nessa idade parar de fumar? Já vi parar de fumar nessa idade. Obviamente,
quanto mais tempo de fumo, mais difícil parar, porque a dependência é maior, a pessoa, ainda mais com 85 anos, fala, também o que vai adiantar eu parar agora? Sempre tem vantagens, sempre tem, porque vai melhorar do ponto de vista de função pulmonar e vai aumentar um pouco mais a expectativa de vida. A gente falou, dependendo do tempo que a pessoa fuma, mas em média a pessoa perde 10 anos de vida. Se está com 85, vamos supor que ele poderia chegar aos 95, se não fumasse. Quer dizer, sempre é um momento bom. Agora, as particularidades familiares que envolvem as relações é muito difícil a gente opinar, né? Porque tem tanta coisa envolvida, e para ele fumar dentro de casa e você obrigá-lo a não fumar, realmente é uma luta. O argumento principal é que você está sofrendo com isso. E ele também deve ter algumas doenças relacionadas ao cigarro, ou diagnosticadas ou não, mas com certeza tem consequências do cigarro. E o senhor já teve casos assim de filhos levarem os pais e para o senhor ajudar? Frequentemente é difícil. Tem um senhor especialmente que agora está com enfisema, com oxigênio, não sai da cama, e só nesse momento que ele conseguiu parar de fumar, porque não tinha mais como parar, mas era assim, ele escondia cigarro em casa, longe da família. Ele fumava, mesmo com 80 anos, ele morava numa vila que tinha um bar perto, ele ia encontrar com os amigos e fumava. Então, era sempre uma revolta da filha trazendo o pai, dizendo que ele estava fumando escondido, e ele negava que estava fumando escondido. Mas como a doença estava evoluindo, a gente sabia que ele estava fumando. Mas, assim, realmente é uma situação difícil, né? Doutor Mauro, uma colocação. É impressionante, não é? Como uma indústria tão malévola como a do cigarro pode ter surgido, se estabelecido legalmente, ter sido tão forte, ter conseguido a penetração em Hollywood para criar uma cultura do cigarro. É impressionante, não é? É impressionante, mas é que... Como é que surgiu o cigarro? Eu podia contar uma historinha de como é que surgiu o cigarro. O cigarro não existia na Europa. O cigarro existia entre os maias que fumavam aqui no continente por rituais religiosos que eles tinham. Aí, quando os exploradores portugueses e espanhóis chegaram aqui, encontraram os índios fumando por esses rituais, começaram a fumar, tiveram essas experiências de bem-estar, levaram para a Europa. O primeiro sujeito que levou isso daí foi o embaixador francês em Portugal, cujo nome era Jean Nicot, por isso que virou nicotina, por causa do sujeito que chamava Jean Nicot. E aí começou a plantação e começou a ter o fumo na Europa, a partir da exploração dos primeiros colonizadores. Só que, antigamente, o cigarro era esse cigarro enrolado, cigarro de palha, não que não faça mal. Ele faz 6 vezes mal do que o cigarro industrializado. Né? Só que o que acontece? Quem fuma cigarro de palha não fuma 20 por dia. Né? Fuma menos. Até que o ritual todo para fazer o cigarro demora um pouquinho. O cigarro só passou a ser industrializado na Primeira Guerra Mundial, porque os soldados precisavam fumar e dentro das trincheiras não dava tempo para ele ficar enrolando o cigarro e puxar o seu fumo. Então, desenvolveram máquinas que fizeram o cigarro. E a partir da Primeira Guerra é que houve a explosão de tabagismo, porque com a industrialização conseguiu produzir cigarro em massa e aí começou a ter o hábito de fumar. E até os anos 50, 60 não se sabia o mal todo que fazia o cigarro. Então a indústria se estabeleceu, dos anos 70, 80 para cá, que começaram a surgir os estudos dos malefícios do cigarro, e aí de alguns anos para cá é que vem caindo firme em cima da indústria do tabaco. Tanto que a indústria do tabaco se desviou para as outras áreas. Né? A indústria do tabaco não está mais ligada só com tabaco. Eles estão produzindo comida, produzindo outras coisas, porque sabem que isso, uma hora, vai degringolar. Né? A Philip Morris, Souza Cruz estão envolvidas em outras atividades também, produção de sorvete, produção de comida, etc., diversificando o negócio. Mas, a princípio, acreditavam que o que se arrecadava com o imposto era vantajoso para o governo, talvez por isso que foi legalizado. Mas hoje já se sabe que, na ponta do lápis, é prejudicial. Por isso que os governos do mundo todo vêm caindo em cima contra o cigarro, porque o prejuízo, em termos de saúde pública, é muito grande. Né? E por isso que a indústria vem se diversificando, mudando o modo de ação para outros tipos de cigarro, para piteira, para cigarro eletrônico, outras maneiras de manter a dependência. Né? Mas realmente, o que você falou.
bonito. Se pegar os filmes antigos, Humphrey Bogart pegava o cigarro e era aquela névoa na tela, né? Exatamente. E depois dos anos 60, de 70 para cá, que a mulher ganhou independência, as mulheres passaram a fumar o tanto quanto os homens, porque até então era mais um vício masculino. Agora, dos anos 90 para cá, antigamente o câncer de pulmão em mulher era pouco. Hoje o câncer de pulmão em mulher é equiparado a um homem. Por quê? Porque as mulheres estão fumando tanto quanto os homens, né? Não é porque geneticamente tem mais ou menos, é a quantidade de fumo que o homem ou a mulher estão tendo. Lá no fundo, Fernando. Meu nome é José. Minha questão se refere a dois males que a gente luta para estar convivendo. O alcoólatra, dito que não existe ex-alcoólatra, só o alcoólatra sempre está em recuperação. O cigarro, e nesse ponto, ele, para manter-se, ele arruma uma compensação. O cigarro entraria aí como uma compensação do alcoolismo. Na abstinência vem a outra vontade, né? Então a minha dúvida e questão seria manter essas duas abstinências, né, por assim dizer. O cigarro tem uma dependência maior que a do álcool. A pessoa consegue parar de ingerir bebida alcoólica, não que seja fácil, mas é mais fácil parar de beber do que de fumar, porque a dependência da nicotina é muito grande, né? O senhor tinha falado uma outra questão no início. Então, o fumante tem que se comportar como uma pessoa alcoólica. Não pode pôr o primeiro cigarro na boca, porque se colocar, muito provavelmente aquele cérebro vai lembrar daquele atalho que ele tinha para a sensação de prazer e vai voltar a fumar, né? Então, esse atalho está muito bem desenhado no cérebro dele, ele vai voltar a fumar. Então, é como aquele exemplo que eu falei durante a apresentação. O sujeito que fumou, eu podia estender para outras drogas, como o álcool que ele colocou, ele está sempre em guarda, ele não pode baixar a guarda. Então, ele foi para a guerra, venceu a guerra, ele está lá no acampamento, mas está em guarda, porque em qualquer momento pode vir um ataque do inimigo. Então, ele precisa estar em guarda para estar preparado para não deixar ele entrar, porque a pessoa que bebe tomou o primeiro aperitivo, muito provavelmente vai voltar a beber. A pessoa que fumou o primeiro cigarro depois que já parou, na próxima semana já está fumando 2, 3, daqui um mês está fumando tudo que fumava antigamente novamente. Eu não sei se eu... Até para... O que eu entendi que ele quis dizer é que o alcoólico normalmente fuma. E para ficar sem beber, ele acaba fumando para segurar a sensação, a abstinência da bebida. O que é socialmente, assim, até para a família, é mais aceitável o alcoólico fumar do que beber. Então, eu acho que é essa a pergunta, como segurar as duas abstinências. É difícil. Então, no fim... A pessoa que tem duas dependências, realmente ela precisa de um apoio médico, psiquiátrico, psicológico, porque é difícil, primeiro, largar as duas ao mesmo tempo. A gente prefere ganhar uma batalha primeiro, depois ganhar outra, né? E atuar em duas frentes ao mesmo tempo não consegue. É que nem a mulher que quer parar de fumar e quer emagrecer ao mesmo tempo. Faz uma coisa por vez. Para de fumar primeiro, depois vai para outra. Porque quiser parar de fumar e ao mesmo tempo parar de comer, ela vai surtar, né? Então, faz uma coisa por vez. Vamos fazer uma coisa por vez, ganhar uma batalha por vez. Conseguiu vencer o alcoolismo? Vamos tentar outra. Mas essa pessoa provavelmente vai precisar de um apoio maior, né? Médico, psicológico, medicamentoso,
para poder vencer. E quem consegue tem que ganhar um troféu, porque é muito vitorioso. A pessoa que consegue vencer e sair dessas duas situações, ela tem que se orgulhar mesmo disso e estimular as outras pessoas e servir como exemplo. Bom, doutor Mauro, queria agradecer, então, a presença do senhor, viu? Nós aqui da SAS, a gente tem aqui o seu certificado, obrigado. tá certo? E uma lembrança nossa, tá bom? Obrigado a vocês, viu? Obrigado. Bom, pessoal, espero que todos tenham aproveitado, tenham gostado do evento, tenham tirado as dúvidas. Se tiverem alguma, entrem no site do Dr. Mauro, ele deixou aqui os contatos, e-mail, etc. E tenham todos uma boa tarde. Obrigado.